Hoje, nos estúdios da TV Aberta de São Paulo, recebemos o Dr. Clóvis Cortez de Almeida, que tem 53 anos, nascido em Sorocaba, doutorando na Universidade de Museu Social na Argentina e defende uma tese, uma das teses que tem maior valor, que eu acho que é hoje em dia, que é a questão da alienação. Alienação hoje, presente na sociedade, na família da sociedade, pode ser ou feita pela mãe ou pelo pai, é com certeza, e deveria, né, ser um crime social. Alienação parental é quando você, ou quando você está promovendo, ou quando você tem esse problema, de um dos entes desta relação, está tratando com o seu filho, falando de você, tirando você do seio familiar, da identidade que você tem com relação a essa criança, que com certeza no futuro vai gerar problemas, vai ter um problema de concepção e transforma essa fórmula da família, a forma que foi instituída por Deus, que está na Bíblia. A alienação parental, com certeza, na minha concepção, tem que ser tratada como crime. E é isso que a legislação brasileira tem que mudar. Essa relação da legislação brasileira, para que os advogados tomem conta, para que os magistrados percebam a seriedade do assunto, é tratar a alienação como uma forma de opressão àquela pessoa que você teve como seu parceiro, que infelizmente no final da relação provocam atos terríveis e vira seu inimigo perpétuo. E como diz a doutora Paula, né, termina até usando a criança como arma letal nessa concepção familiar. Uma coisa bonita que ficou triste. Uma relação de família que seria para sempre e que vira um perpétuo tiro no seu coração. Hoje a gente vai tratar desse tema com o Dr. Leopoldo, com a doutora Paula e com o Dr. Clóvis, que eu acho que você em casa conhece vários casos iguais, e se você já está passando por uma situação dessa, lembre, o maior prejudicado na história inteira, depois dos ânimos serem, né, brandados, são seus filhos. Dr. Clóvis, prazer receber. Eu sei que o problema é sério, né? É um problema que até um problema que ninguém fala, porque é uma situação que quem está passando tem um certo receio de falar, e principalmente para quem é homem, há um problema maior ainda, porque a nossa sociedade julga dessa forma: ah, não, você está separado, então dá um tempo, a mulher é que tem que ficar com a criança. E para a mulher, quando tem esse problema, quando o homem faz, aí é um problema seríssimo, que a mulher é o seio da família, né? Nenhum dos lados deveria ser capaz disso, mas queria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema, depois passar, né, para a Paula, que hoje em dia está trabalhando um setor de arbitragem, né, e mediação na OAB do Tatuapé, e para o Dr. Leopoldo, que convive aqui com a gente no Questão de Justiça. Boa tarde, Dr. Walter, Dr. Leopoldo, doutora Paula. É um prazer estar aqui. A questão da alienação parental, nós estamos fazendo estudos, ela vem de um Código Civil para o outro. Com a mudança de apenas um Código Civil, houve-se uma evolução nessa alienação parental. Por quê? Porque deu ao outro cônjuge a afirmatividade de querer prejudicar o primeiro. No primeiro Código Civil, que eu falo de 1916, a família era muito fácil de ser relacionada. A figura de uma pessoa, homem, que dava-se o nome de pai, uma figura de uma mulher, que dava-se o nome de mãe, e a relação desse casamento seria as crianças. Não havia separação, no fundo, para se fazer, até mesmo porque o pai era o provedor, a mãe era aquela que dava a educação, e com isso a colocação dessa parentalidade era muito boa, era perfeita. Surgiu com o Código de 2002 a palavra divórcio, e com ela as necessidades da mulher de querer alguma coisa do homem. Ela precisava de dinheiro, porque não era autossustentável. Para isso foi dando aos poucos essa sustentabilidade à mulher. E a criança começou a se tornar uma moeda de troca, em que a alienação feita para com o pai serviria de troca financeira para a mãe.
Ou seja, olha o que seu pai está ganhando, olha o que seu pai faz, olha isso ou olha aquilo. Com isso, a legislação ela é muito branda, principalmente em alguns lugares do nosso país, em que no norte, nordeste, a concepção ainda do judiciário familiar, ela já é fixa. E um juiz raramente volta atrás para rever os seus juízos. Então o que ele faz? A mãe detém 85% de guarda dos filhos, continuamos a dar a guarda aos filhos. Porém, não é verificado o melhor bem-estar da criança, mas sim da mãe que está com o seu filho na hora. Doutor Clóvis, eu tive o prazer de ver o doutor, o nosso desembargador, Nelson Calandra, em um determinado momento, e ter várias discussões com ele, com o Sebastião Amorim, sobre esse tema. E o doutor Calandra me conta uma história de um determinado julgamento lá, uma decisão que ele está tomando, ele coloca a criança em cima da mesa e fala, e solta a criança para ver onde ela vai naquele momento de perdido. Né? Eu não estou aqui defendendo a questão do pai, eu acho que o pai é importante, o varão, a Bíblia fala isso e tal, mas essa relação entre eles, ou a mãe, tem que ser muito bem guardada. E nesse momento essa criança foi para a mão do pai, o que é um contrassenso na nossa justiça, na nossa justiça diária, né? Porque o juiz, ele determina na lata, é assim, então vamos regulamentar a visita, nós vamos depois ver a questão dos proventos, e aí deixa na mão do homem a questão só da responsabilidade financeira. Ninguém gosta de ficar pagando só conta, ele quer ter um retorno daquilo também, e o amor não é moeda de troca de retorno, como o senhor colocou. Então, eu acho que tem que ser vista muito rápido essa questão, porque a gente percebe aqui na mídia casos fortes de mães que, sem querer, porque a própria sociedade empurra, se não é ela, às vezes é um parente, enfim, ou pai que rapta a criança e depois tem esse índice altíssimo agora de violência, que eu vi hoje de manhã, 67% de índice de violência familiar. Isso é um absurdo. Sim. Isso é um absurdo. Concordo contigo e vou falar, a moeda de troca vista pelo lado do pai é dar àquela criança aquilo que a mãe não dá. É o caso de o filho não pode dormir até mais tarde. Na casa do pai ele pode. O filho não pode brincar com outras crianças na rua. Na casa do pai ele pode. Tudo aquilo que ele não pode fazer em contato com a mãe, ele pode fazer em contato com o pai. Então fica essa demonstrativa força de valores entre o pai e a mãe, um querendo ser maior do que o outro e dando essa oportunidade ao filho de se rebelar ou de até se abster de alguma coisa. Ele cria valores errados, né? Exato. Eu queria até comentar com o doutor, aliás, esse termo alienação, na própria acepção da palavra, quer dizer alienar. Essa questão da alienação, eu acredito também que tem muita relação com a questão cultural. Quer dizer, nós vivemos hoje um país onde o cidadão, muitas vezes, me desculpe quem não concorda, mas eu acho que o cidadão ele vive de uma certa forma alienado com relação aos seus próprios direitos. Então, por que não alienar num país em que o cidadão não conhece a própria lei, não conhece seus próprios direitos? Agora eu quero fazer uma pergunta para o doutor, dentro desse aspecto. Ele colocou, o professor coloca assim, mas uma moeda de troca, aquela coisa toda, né? Será que será que a mãe, porque a alienação pode ser tanto o pai quanto a mãe, mas será que não se aliena muitas vezes também porque não concorda com alguma, vamos colocar assim, não concorda com alguma postura por parte daquele, por exemplo, a mãe não concorda com a postura do pai em relação a alguma coisa, não só com relação à parte financeira, mas pela própria postura do pai, ou pela própria forma de ver a vida, de ver as coisas, quer dizer, sob o ponto de vista de não se entender culturalmente que nós somos diferentes e que temos que tolerar algumas coisas, as pessoas utilizam o filho para alienar? Ou será que os fatores são mais assim, econômicos, ou algo que não se consegue? Quer dizer, é mais ou menos dentro dessa ótica. Dentro dessa ótica, você falou bem, a questão cultural nossa. Nós somos um país, infelizmente, não tão aculturado,
em que não temos os devidos respeitos à lei para que façamos do nosso filho a melhor criação possível. Em países com boa cultura, caso da Suíça, Suécia, no caso de um divórcio, é vista para a criança qual é a melhor condição dela. Então, a cultura lá qual que é? Não é se o pai vai querer ver na mãe uma figura ruim, ou a mãe vai querer ver no pai uma figura ruim, mas sim vai querer ver na criança o que tem de melhor, o que um pode dar de melhor ao outro. E com isso, a criança ela se torna satisfeita por aquilo. Não é uma questão de apenas cultural hoje, mas já vem de cultura anterior. Nós temos passados que nos mostram essa parte. Agora, para entrar no cerne da questão, quer dizer, pensando em alienação, quer dizer, alienação é falta de educação mesmo no país? Quer dizer, se falar que alguém está alienando, quer dizer, essa pessoa, né, e quem estiver assistindo, por exemplo, que pratica alienação parental, quer dizer, cidadão, ele é um mal educado? Além de ser um mal educado, ele está criando uma nova má educação, uma nova casta de má educação. Então, quer dizer... Leopoldo, só licença por uma parte. A questão da alienação, ela é muito vinculada na separação, no fim dos relacionamentos, na maior parte das vezes, pelo deixado, não é? Então, há uma ruptura da relação familiar e os pais ali se separam. Quem deixou, quem motivou aquela separação? Deixou a outra parte ofendida. Então, o meio que aquela pessoa que foi deixada, que foi abandonada ou que não desejava a ruptura da relação, o meio que ela enxerga naquele momento de atingir a outra pessoa, que foi o seu ofensor, é o seu filho. E analisado psicologicamente, isso é muito sério, porque a criança vai perceber. Pode ser uma criança de meses que vai crescer e vai começar a entender. Mas, em regra, a prática da alienação parental tem início no ofendido pelo fim da relação. Então, o relacionamento terminou, a pessoa ofendida começa a utilizar como instrumento de atingir o outro, que é o pai, em regra, ainda a guarda fica com a mãe, então o pai precisa ser atendido. Não é que, em regra, ainda temos a maior incidência de guarda para a mãe. Paternalista com relação então, não, mas pode ser adotado também para os casais do mesmo sexo também. Sim, com a multiparentalidade, com a evolução da família, vamos até ver isso também. Mas o que se estuda nesse momento é isso, que por conta de, em regra, ainda a guarda ficar com a mãe, mas como o colega falou, o pai também faz isso. De que forma? Lá na casa do pai tudo é permitido para ele mostrar que a mãe é a má da história. Né? Mas na maior parte dos casos é a mãe que faz essa alienação por conta da ofensa de ter sido deixada, né? É muito interessante. Doutor, evidentemente, o senhor fala de uma alteração do Código de 16, vai até 80 quando começa a ter essa relação, e depois que a mulher ganhou os direitos dela, eu acho muito justo ter todos os direitos, porque eu achava um absurdo de 1940 ser criminalizada porque cometeu adultério. Mas essas relações onde a igreja, onde nasce o nosso direito, a igreja fala nesse comportamento, eu ainda vejo que essa rapidez no ganho desses direitos, tanto de um lado, e virou para ela um caminho talvez muito vago, e para ele uma situação de cômoda, né? Porque o prejudicado aí sempre é a criança e não há um resguardo do Estado nenhum em poder orientar essa criança. Então eu acho, doutora Paula, que é o seguinte, nesse momento tem que entrar o Estado mais com uma clareza para poder dizer, não, olha aqui, peraí, vocês não estão equacionando bem. Né? Vamos botar aqui uma pessoa para mediar essa situação, porque quem está sendo prejudicado, além dos dois, é a criança. Então, essa falta que eu sinto, porque ele coloca claramente... Isso vai acontecer quando a questão é judicializada, quando essa questão é levada para o judiciário e, numa vara de família, tem-se ali a oportunidade de produzir provas e daquele que está sendo vítima, por conta da alienação parental, demonstrar que
está ocorrendo aquele fato. E nesse aspecto, com a intervenção agora da conciliação e mediação judicial, a mediação familiar tem sido um instrumento utilizado frequentemente para interferir de forma positiva nessas relações e nestes casos de alienação parental em que a questão é judicializada. E temos tido bastante sucesso. Eu fico contente em saber desse sucesso, apesar que não acredito muito, até mesmo pela legislação que é colocada. Dá à mãe foi dado à mãe uma certa poder, uma certa potência de fogo, onde ela tem a guarda da criança e ela detém ali todos os resultados. Quando uma criança vai notar que um pai não era tão mal quanto a mãe falava, não era tão ruim quanto ela falava, alguma coisa assim, já se passou anos. E com isso, o que vai ocorrer na cabeça dessa criança? Socialmente falando, nós vamos estar criando o quê? Não existe ainda uma pesquisa científica que vai estar nos relatando sobre qual será a criação dessa criança, a criação final, que tipo de resultado final vai trazer a essas crianças. Mas nós estamos dando a essas mães um poder de fogo muito grande. Assim como alguns pais, lógico, nós temos 15% da... falar a verdade, né? 15% da nossa população tem a guarda paterna e não a guarda materna. Poucos. Seria interessante uma guarda compartilhada. Mas de que forma? Fazer na figura do judiciário é fácil. O juiz vai lá, bate o martelo e fala guarda compartilhada para o casal. Só que como que ele vai fiscalizar? Se a mãe pega a criança e some, vai para um outro estado, vai para um outro canto, ou o pai pega, vai para outro canto. Como que o Estado vai fiscalizar isso? É muito difícil. A alienação acaba sendo uma forma de violência. Sim, uma violência praticada contra a parte contrária. No país, a violência doméstica, se criou uma legislação, se criou uma norma para tentar disciplinar, e mesmo assim o Estado ainda não tem condições de fiscalizar. Quer dizer, olha, mantenha o distanciamento entre as partes, se faz algo a nível administrativo, a nível de delegacia de polícia, vamos dizer assim, mas o Estado não consegue fiscalizar. Quer dizer, o cidadão vai lá, agride, né, volta para casa, agride de novo. Agora, como é que faz com a alienação? Quer dizer, eu acho que não há meios do Estado controlar isso. Acredito. Acho que é uma doença social. Eu vou falar uma coisa, depois que eu conversei com o Dr. Clóvis, eu procurei saber, assim, ampliar um pouco o assunto, né? E eu descobri, doutor, que assim, várias pessoas do meu convívio tinham um problema de alienação e não comentavam. É igualzinho o homem quando vai para o exército. Ele não fala o que acontece dentro do exército. A gente foi militar, fala, não, você foi humilhado e tal. Alienação para o homem é humilhação. Sim. Porque hoje tem uma delegacia da mulher, e se o cara que se briga, e se ele responde aquele que não deve ser assim, mas ele vai preso. Ele vai ser apenado. Se ele não paga a pensão, ele é apenado. Então sobra para o homem a única iniciativa de ser o varão do que fala a Bíblia e pagar o que tem que pagar para poder ter o direito de ter os filhos nessa hora de execução. E as pessoas também não está sempre ameaçado por uma condição. Eterno ameaçado. Os separados sabem que eles são eternos ameaçados em várias circunstâncias. Eu acho que os homens também têm que ter coragem de falar, Walter, sabe por quê? Porque me parece que eu acho que o cidadão tem que ter coragem de expor e de reivindicar. Por quê? Porque eu acho assim, sabe, as famílias, parece que a cultura preza que a família tem que ser perfeita. Só que na verdade, as famílias na atualidade, elas não estão perfeitas, porque nós vivemos numa sociedade em que, nessa transformação de valores, o tecido social não está perfeito, quer dizer, e a família sofre, muitas vezes, porque tudo está imperfeito, né? Quer dizer, a educação não vai bem. A situação, a carga tributária é onerosa. Quer dizer, então parece que a família tem que ser perfeita. Mas o mais grave disso é que, obviamente, o pai, que é vítima aí da alienação parental, sofre, tem dor física até por causa disso. Mas o mais importante de tudo isso é que no meio dessa guerra de poder, tem uma criança. É o mais importante. Que vai perder a referência. Que vai perder a referência, sem dúvida, Walter. A referência total. Mas que está em formação. Ela tem uma personalidade em formação. Ela tem ali
princípios sendo ensinados, conceitos de justiça, de legalidade, conceitos de ordem espiritual, de ordem social. Doutora Paula, se formando. Por que há uma exigência da concepção da família, onde há, doutor Clóvis, a concepção, você é homem ou mulher, você tem que assumir as suas responsabilidades, e aí, neste momento, porque tem que assumir, você tem que ser pai, você tem que ser mãe, independente da relação para trás, para frente, pai e mãe. Posso Só um minuto. Nesse momento é tirado, a senhora é a única mulher daqui, mas não tem como falar. Nesse momento, doutor Clóvis, é tirado o poder, doutor Leopoldo, do pai ter o direito de ser pai. É a primeira coisa que é feita na separação com a questão da guarda. Você tem limitação de hora, você tem limitação de espaço, você tem limitação de tempo, você tem limitação para sentir. Você não pode sentir, você é homem. Você tem que trazer dinheiro. Não é assim, doutor? Desculpa, eu sou ardente contra... Eu queria só complementar a colocação. Eu acho que isso tem que ser criminalizado. Eu queria até fazer um incremento na tua pergunta para o professor, que esse assunto ele é tão envolvente, né? Mas, na verdade, eu queria saber o seguinte, quer dizer, a alienação é uma fraqueza? Seria uma fraqueza do outro cônjuge a querer assumir um poderio sobre o outro, coisa que ele normalmente não tem, através de ameaças. Tá certo, nós não temos aqui resposta de tudo. Uma legislação deveria ser severa, deveria incriminar a pessoa que faz essa alienação? Deveria, sem dúvida. Agora, como controlar isso? É que esse é o grande problema. Nós não temos ainda a cultura, nós não temos a dimensão. Nosso país é continental, nós não temos uma dimensão de chegar ali na esquina e falar assim, ó, você está alienando, você vai preso, acabou. Você falou de direito penal, criminalizar. Então, eu lembrei da tese defendida pelo professor Jacobs, fora aqui do Brasil, mas ele defende a questão do direito penal do inimigo. E para ele, inimigo é aquele cidadão que rompe o contrato social. É aquele cidadão que quando ele rompe o contrato social, quer dizer que ele não cumpre a lei. Então, partindo desse pressuposto, tentando fazer um panorama, quer dizer, o cidadão que pratica alienação, ele deixa de ser um cidadão. Por quê? Porque ele rompe o contrato social, ele fere a dignidade humana, ele fere o cidadão. Ali, o cidadão que eu digo é aquela criança, né, que está em formação, quer dizer, esse cidadão que pratica alienação, cidadã, quer dizer, deixa de ser um cidadão. É porque nós falamos, doutora Paulo, dessa relação, doutor Clóvis, de ser ou a mulher, mas é porque houve essa emancipação nos direitos dela, e eu acho que a senhora é uma mulher esclarecida, desculpe até, né, eu sei que é difícil, parente, mas acontece que tem mulher que não está preparada para tudo isso, historicamente. Ela tem um poderio que ela tem em casa, ela está administrando uma outra situação fora da casa dela. Ela administra outro casamento, outro homem. É uma mega responsabilidade. E aí, como não sabe administrar os dois, não vai ser executado. E ainda tem uma outra coisa. Como a doutora falou, nós estamos hoje em dia vivendo uma família multidisciplinar, em que há casamentos gays. Não sou contra. Também não. Sou contra, mas ela é diferente. Aos filhos, que não há diferença de filhos havidos do casamento ou adotados. Então, esses filhos adotados também vão sofrer por isso através de casamentos gays ou casamentos heterossexuais. Tudo isso tem que ser colocado em estudo para ver daqui 20, 30 anos o que aconteceu com essas crianças, o que vai acontecer mentalmente na vida dessas crianças, como se vão comportar, como vão se sair na escola, como vão se sair na vida social, na vida total dessas crianças. O que vai acontecer com elas? Mas você vê como a questão é cultural mesmo, porque já é conhecido que o que interferiu na vida das crianças de pais separados não foi o divórcio em si, foi a forma como os pais lidaram com o divórcio. Então é cultural, né? Relações rompidas sem um preparo. Porque quando a gente estuda sobre mediação, conciliação, a gente estuda um pouco a história da família, porque uma das áreas da mediação é a mediação familiar. Então, não houve um preparo para a separação e, portanto, essa criança é fruto ali de uma relação rompida e os pais lidam de forma equivocada
de forma errada com o fim da relação. Da mesma forma, eu não acredito que a multiparentalidade, que essas relações diferenciadas, onde há o relacionamento de 2 mulheres ou de 2 homens e ali há uma criança. Não é essa questão, a formação daquela família que vai prejudicar a criança, e sim a forma como vai se lidar com tudo isso, com essa relação e com o fim dessa relação. Então é mais importante a forma com que se lida, que é uma das coisas é a imaturidade, o despreparo. O corrompimento dessa relação que a gente se preocupa. Isso. Nós estamos trabalhando aqui com esse tipo de... Tem 2 minutos, né? Nós estamos trabalhando aqui exatamente como a polícia trabalha na questão da droga. A gente está trabalhando com o efeito que dá. E o problema é que esse efeito é mortífero. A gente vai ter uma geração, doutor Clóvis, né? Eu sou um apreciador do seu trabalho e também do seu, Paulo, porque você tenta ligar os polos. Nós estamos tratando o que a gente tratou quando foi para a Cracolândia, doutor Leopoldo. Vamos abordar que não tem classe também. O criminoso não importa a classe, ele é criminoso. E o alienador não importa a classe. Seja pobre, seja rico, né? Se assim poderia me... A novela passou o pai que praticava alienação com o filho, de uma forma até abusada, né? Mas eu fico um pouco... Aliás, eu fico muito reticente, porque eu escutei pessoas seríssimas falando, inclusive na OAB de família, falando dessa nossa nova concepção familiar, doutora Paula, que assim, todo mundo tem o direito de amar quem quiser, mas o resultado disso, quem fica, que são os filhos naturais de um homem e de uma mulher, não... Há casos que eu quero discutir no outro bloco, agora que eu vi na Inglaterra, eu achei um absurdo, mas assim, esses são o resultado disso tudo. Então assim, como é que você trata dessa coisa já na essência, que é o caso do drogado? Não tem. Se não tiver um trabalho específico, a gente não vai ter uma solução. Mas quer dizer, então você acha que quem aliena é um doente, é isso? Vamos responder, com certeza. Mas eu vou responder, né? Eu não, vocês vão responder essa pergunta, e o Dr. Clóvis vai, após o intervalo aqui do Questão de Justiça. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O nome dele é... Bom, ele é... Meu monstro é... Ele é uma bola. Ele é um sapo. Ele é um alienígena. Ele é uma bolinha azul. Amarelo, verde, malvado. Geneticamente alterado. Malvado, mais ou menos malvado. Tem uma língua muito comprida. 2 olhos imensos. 6 olhos de dar muito medo. E ele vive... Uma nave. Ele veio do espaço. Ele não gosta de adolescentes. Ele veio da minha imaginação. Quando ele olha as pessoas, Ele chega perto, agarra um monte de serra. O plano dele é a fé que o meu câncer vai sair. Eu tinha um amigo chamado Caio, mas ele já morreu, coitado. Aí se chama Caio, o monstro mais legal do mundo. Ele voltou a ter o ânimo de ajudar as pessoas, porque ele começou a acreditar que, do mesmo jeito que ele ajuda os outros, quando ele precisar, as pessoas também vão ajudar ele. Este programa
tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. E aqui no Questão de Justiça você pode participar, sempre mandando a sua opinião. Entre lá no nosso site do Questão de Justiça, www.questãodejustiça.com.br. Não está na tela, mas vocês podem procurar, que é muito fácil, tudo sem acento. E nós temos uma nova parceria hoje, que é por escrito de São Paulo, escrito do país, através do programa Saber Como Tratar do Seu Escritório, da sua banca de advocacia, que a eRising está fazendo através de dicas com a Débora, que participa de todo o programa, sempre no segundo bloco. Vamos lá, Débora. Olá, eu sou a Débora da eRising RH. Estou aqui para mais uma dica sobre o mercado jurídico e o capital humano dentro dos escritórios. Hoje eu quero falar para você um pouquinho sobre plano de carreira na advocacia. A importância desse plano de carreira para que você possa reter o teu profissional. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que o plano de carreira pertence a cada um de nós que somos profissionais. Afinal de contas, é o meu plano, o meu objetivo. Mas o escritório ele tem que ter a capacidade de propiciar as condições para que esse advogado cresça em sua carreira, para que ele tenha uma perspectiva de crescimento na carreira. Então, todo e qualquer profissional, ao ingressar numa empresa, e eu falo também hoje para o advogado que ingressa em escritórios de advocacia, ele deve ter uma meta, ele deve ter um objetivo. Hoje eu estou entrando no escritório, mas aonde eu poderei chegar, em qual tempo eu poderei alcançar esse objetivo? Então, traçar um plano de carreira não é um bicho de 7 cabeças, né? Às vezes o escritório pensa assim, mas eu não tenho uma estrutura organizacional para elaborar um plano de carreira. Tem. Comece pequenininho, planeje cargos e salários, dê perspectivas para o crescimento do seu advogado. Se hoje ele é apenas um estagiário, amanhã ele poderá ser efetivamente um advogado júnior e quem sabe daqui a uns anos um advogado pleno e depois um advogado sênior e um gerente jurídico. E muitos escritórios ainda dão a possibilidade desse advogado se tornar sócio de capital, né? Então, eu acho que isso é muito importante porque o profissional ele também tem que optar por trabalhar em locais que lhe propiciem esse crescimento, né? Se ele está buscando aperfeiçoamento intelectual, se ele está buscando formação acadêmica, se ele tem participado ativamente do processo de crescimento do escritório, ele também tem que ter uma perspectiva de crescimento em sua carreira. Então pense nisso, você que é gestor de escritório de advocacia, você que é sócio majoritário, o quanto esse teu profissional também tem ansiedades e objetivos e metas para serem traçados. E é claro que ele vai definir o seu plano de carreira, os seus objetivos, mas você dará a ele a oportunidade desse crescimento. Então, pense seriamente nisso, poderemos te ajudar, se precisar consulte aí o nosso site www.inriserh.com.br e poderemos dar mais dicas importantes para você. Muito obrigada e até a próxima semana. Bom, aí a dica da nossa amiga Débora, né? E você vai estar participando aí desses cursos, palestras, inclusive até que o Dr. Leopoldo depois vai promover na OAB do Tatuapé, mas eu não vou dispensar o assunto, porque eu acho seríssimo. E hoje nós trouxemos aqui o Dr. Clóvis, né? A minha prima, que também é advogada, a doutora Paula, e o Leopoldo, que está com parceiro nosso do QJ, para tratar dessa questão da alienação parental, né? Porque ficou um nome bonito, porque a ação é muito feia. Até é bonito você falar alienação parental e tal. Eu bato na tecla que a alienação é crime e quem pratica alienação é doente, bato mesmo, e digo mais, faz com que a pessoa oprimida se torne uma vítima fatalmente doente. E aí o que acontece nessa relação social? A criança vai ter um futuro péssimo, que não vai ter nenhum tipo de amparo de concepção de família. Eu não sei a opinião de vocês, queria até escutar o doutor Clóvis, depois quero que você faça a sua pergunta. A questão é nítida, para mim também é uma concepção de crime, mas não na forma da palavra, mas é crime
na forma do jeito, como que é praticado. Como que ela é praticada? Ela aliena, dando ao alienador aquela condição do eu posso, eu faço, eu você vou mandar não pode, fazer, você não pode, faz nada. Ameaça. Então, com essas falsas ameaças, porque já se tornaram falsas ameaças, porque ninguém hoje em dia está acreditando muito em ameaças, com essas falsas ameaças, vem-se a condição de que, opa, eu sou criminoso, eu tenho que me esconder, alguma coisa parecida. Então, eu acredito que é um crime, velado, mas é um crime, e que deveria ser mais fiscalizado, deveria estar contido algum artigo no Código Penal em relação a um sequestro de um filho, mesmo dentro do país, dentro de estados onde uma mãe ou um pai leva seu filho para aquele local sem avisar ou Quero sem falar comunicar. disso já com o senhor. O problema é que é o seguinte, né? Nós observamos que dentro da legislação penal, o enrijecimento de penas, o encarceramento não vem sendo a melhor alternativa para se reduzir a criminalidade. E o grande problema, a alça da questão, vem justamente que quando você pune a mãe ou o pai, quer dizer, o ente familiar, quando você, por exemplo, vamos dar uma hipótese de segregar ou de tornar uma medida mais efetiva por parte daquele que aliena, você está tomando uma medida contra o pai ou a mãe de uma criança. E aí você tomar uma medida mais drástica, quer dizer, você tomar uma medida ali efetiva contra aquele pai sob o ponto de vista penal, quer dizer, vamos prender, quem aliena. Como é que fica essa questão? Quer dizer, a criança sofre tanto por parte da alienação, quanto eu acredito que ela sofreria até pela ausência daquela parte que aliena. Eu diria até mais. Como que fica a cabeça dessa criança falando, olha, meu pai está denunciando minha mãe, ou minha mãe está denunciando meu pai, está movendo uma ação contra o meu pai, ou está movendo uma ação contra minha mãe. Você imagina no futuro esse filho, exato. Né? Imagina se ele for advogado e ele levantar um processo desse e saber que ele sofreu alienação e que seu pai foi preso, por exemplo, foi punido. Olha, doutora Paula, eu não vou longe, doutor Clóvis. Tá bom, então eu não estou indo para o futuro. A mãe, porque a mãe, desculpa de novo, vou jogar pelo senhor, mas é o seguinte, quando a mãe manda prender o pai porque não paga a pensão, o pai às vezes não tem condição, vai piorar a condição do pai. Porque se ele já não tinha dinheiro para pagar antes, ele não vai pagar depois. Nem todo pai que não paga a pensão é porque ele quer. Né? Pela lei, existe a igualdade. Se a mãe também não pagar a pensão quando ela deve, ela também deverá. O doutor não quer assim, né? Se ela for uma devedora, sim. Se ela for uma devedora, é ela que está pagando os alimentos. Mas né? qual é a incidência de que isso acontece? Eu não conheço uma. É 1%? Meio por cento? Mas sabe, Walter, a questão, eu defendo muito a mediação, não posso deixar de colocar, embora... É que a senhora é a única mulher... o doutor tenha dito que não acredita muito na força, mas é assim, é porque levar esta família para a mediação, levá-los a aceitar a mediação é que é o processo dificultoso. Mas, quando as famílias participam da mediação familiar, porque mediação não é uma reunião para se conversar, é um estudo profundo, onde se aprende técnicas para atingir, para alcançar estas famílias, para alcançar a origem do problema, por que uma separação aconteceu e gerou todo aquele temor, todo aquele sentimento de abandono a ponto de causar aí, de resultar numa alienação. A mediação, ela é muito produtiva. O mais difícil nessas situações é levar esta família a estar ali, a aceitar a mediação. Agora, doutora, a senhora falou, pronto, fala porque o sentimento que houve, e aí culminou nessa história. Para mim isso é um problema, a pessoa tem problema psicológico, desculpe, crônico. Porque assim, quem eu estou agredindo, e eu vou agredir uma pessoa porque eu não estou, ela não fica comigo. É um absurdo isso. Quer dizer, não, você não quer ficar comigo, não fica, acabou. Agora usar essa... É aí que tá, a gente volta na mesma coisa. Só me dá a impressão, desculpa falar nessa discussão, eu fiz várias entrevistas, me dá a impressão exatamente a questão do presídio. Você bota no mesmo lugar os mesmos crimes diferentes. E essa é uma situação que parece uma situação de presídio, porque não se pagar essa pena como?
né? É isso que consome quem é homem, que entende essa situação, né? Porque a mulher tem todo um amparo dela, legal, doutor, ela amamenta, ela durante 6 meses ela não pode tirar a criança de perto, ela não pode, e salvo quando ela é só, perdão, você sabe melhor, é a questão de drogas, e não sei, tem que comprovar isso. Eu vou falar a verdade, eu acho que como profissionais do direito, principalmente a doutora como mãe, eu acho que é difícil imaginar, por exemplo, que esta situação não pode ser mediada. É muito difícil, eu acredito. Concordo. Porque quando você fala assim, poxa, a questão não vai ser mediada, né? Me parece que está associando que essa situação é crônica, né? Quer dizer, ela é crônica por um período. Ele atinge a maioridade, ele é responsável pelos seus atos, ele vai lá e procura ou não a figura. É claro que quando você causa uma ausência, eu acredito que, do ponto de vista psicológico, quando você causa uma ausência na criança, ainda em sua formação, quer dizer, depois ela passa a não reconhecer aquele ente como parte da sua família ou como base da sua estrutura. Exato. Ela tira aquela figura do personagem pai ou personagem mãe do seu convívio. Apaga para ela aquela condição. Então isso depois vai se tornar difícil. Como, novamente, colocar aquela figura como sendo o seu progenitor? Como é que ele vai ser um pai? Se ele é um pai ou mãe, como é que vai ser o pai? E eu acho que a felicidade para o alienador, eu acho que a felicidade para o alienador no futuro é que a partir do momento que ele causa ausência na formação da criança, esta criança, quando atinge a maioridade, ela passará a não reconhecer como pai ou mãe, e assim ela estará alimentando a sua condição de alienadora até enquanto essa pessoa... mas é o seguinte, que ele está falando se ele foi fruto de uma alienação, ele vai ser um alienador. Acho que ela fica alimentando isso porque é o caminho da sua vida. Sim. Mas aí a gente tem que entender isso ou a lei tem que mudar? Porque, assim, efetivamente, essa discussão é importante, mas tapar os olhos e falar, não existe. Não existe quando a mãe ou o pai carrega um filho para outra cidade, não existe. E aqui no Brasil, é só no Brasil que qualquer ente das duas partes carrega um filho sem autorização. Agora, Walter, eu quero polemizar mesmo nesse aspecto, porque eu acho que a alienação é um absurdo. Agora, quando você pega, por exemplo, a situação de um pedófilo, você fala, vamos mudar a lei. Então muda a lei para o pedófilo e coloca ele segregado lá. Eu não sei o que se faz com um cidadão que pratica pedofilia, você coloca ele preso durante anos. Eu não sei a porcentagem. Mas é a lei do presídio. Mas quando ele sai, ele volta a praticar a conduta criminosa novamente. Né? Você vai dar prisão perpétua para o cidadão? É a grande polêmica. Agora o alienador, quer dizer... Então, aí vem a doutora, enfim, o doutor que é especialista, quer dizer, você vai lá e faz uma mediação, quer dizer, será que essa mediação resolve? Será que uma discussão resolve? Ou será que ele vai ser um alienador para sempre? Antes de responder, eu quero dar alguns exemplos. Senhor, que conviveram comigo, são pessoas que são amigos. Eu tenho um amigo que está há 10 anos que não consegue ver o filho. O outro de academia, 7 anos que não consegue ver o filho. Eu tenho um outro amigo, dono de emissora de TV, que a mãe catou o filho e levou para Minas Gerais e há 4 anos e meio eles não veem o filho. Temos casos clássicos, o Doda teve que fugir do país porque a mãe, depois aconteceu o que aconteceu com ela, sumiu com o filho. Então, assim, não é que eu quero falar da mulher. Não é isso. É que, assim, as armas nossas são terríveis. Para nós que somos homens, aí o problema é sério. Não, mas olha só, você é homem, para com isso. Mas sabe o que acontece? É muito difícil, até porque para você provar judicialmente alienação, você vai precisar aí se mobilizar, mover, juntar provas. É difícil até, às vezes, de demonstrar. Mas como é cultural, como é um... É cultural o quê, doutora Paula? Alienação não. cultural ou a legislação proteger? Não, alienação não é cultural. Eu digo a postura de a mãe ter a guarda, de o pai, em regra, se afasta, cumpre só com os deveres econômicos. Tal. Como que vai mudar tudo isso? Assim, falando, expondo essa situação. Sabe o que é mais fácil? Depois de você escutar 300 vezes sua ex-mulher apunhar, de 400, não, eu vou te atacar porque eu preciso de pensão, não sei o que, o homem, ele começa a se afastar. Porque o homem é o provedor. Mas os corajosos como você, que estão trazendo à tona, estão trazendo a público uma questão tão importante como essa,
vão ser agentes de modificação. Você, estas pessoas que você traz aqui para falar de um assunto tão importante, estas pessoas que você está dizendo que vivem e que estão vivendo anos sem contato com o filho, e obviamente sem contato, e esta criança recebendo ali uma informação negativa, possivelmente, a respeito do pai. Ele é fruto do que vai ser, então, se ele é homem, ele vai ser o mais agressor, se ele é homem, ele vai ser o pior, ele vai ser o maior alienador, ele vai provocar tudo isso. Além da legislação precisar cuidar desse aspecto, dessa situação, isso se tornar público, falarmos sobre esse assunto, as situações serem expostas mesmo, os resultados serem expostos. Pois é, doutora, eu acredito, é um meio. Eu acredito que essa propaganda que nós estamos fazendo agora, na alienação parental, seja a melhor do que o povo possa ouvir. Porque aqui nós começamos com uma célula de estrutura educacional a esse povo. Nós não podemos comparar um pedófilo com um alienador parental, porque são penas diferentes, castigos diferentes, são coisas diferentes. Mas aqui começa-se a nascer uma célula de pensamento. O que nós podemos fazer em função de um alienador, em função de um alienado, em função de uma pessoa que está alienando uma criança? O que nós podemos fazer culturalmente, socialmente? O que nós podemos trazer a ela para que essa pessoa não faça esse tipo de atitude? E que ela fique envergonhada, doutor, na verdade. Eu posso usar o seu exemplo do pedófilo, ilustrando isso? Desculpa, é o que o apresentador faz. Imagina uma moça, desculpe colocar pesado, mas acontece na família brasileira, e em vários, uma moça estuprada em casa por um padrasto. Aquilo nunca mais vai voltar. E ela fica ali numa situação de opressão, porque a mãe ou porque não sei quem lá dentro, ela está dentro daquele núcleo familiar e nunca mais ninguém vai tirar aquela marca dessa moça. O pai alienado tem o mesmo sentimento, porque ele não pode se mexer, porque a Constituição não deixa, e ele também nunca mais consegue, é uma ferida sangrando o resto da vida. Porque esse filho, ele vai estar com essa ferida aberta o resto da vida. Ninguém vai tirar o estupro dessa moça, que foi o padrasto que fez, nunca. Que é um criminoso, eu acho um criminoso. De ausência. E quem é que vai recuperar a ausência depois desse tempo todo? Sua colocação, com não tem, é uma ferida social. É muito boa. Vai precisar de bons psicólogos, bons médicos, bons assistentes sociais, estar ajudando exatamente para aliviar essas dores. E como tratar agora dos casos? O grande problema do judiciário é assim, está tudo chegando na demanda, né? Porque tem 10 anos, está tudo agora matando. Agora se não tem cadeia para ninguém. Se mistura a mulher que rouba por fome de uma margarida com o cara mais criminoso do mundo. Eu acho que a única pena, que nem o doutor Leopoldo falou, que se tem aí, mas é pena da cadeia, quando o sujeito é pedófilo mesmo, o que é? Ele fez mal. Então esse aqui vai ter uma pena aqui interna. Sai e volta a praticar o crime de novo. Quando sai, né? Quando vira mulher lá dentro, que é o que merece mesmo. É o que merece. Agora, para esse tipo de atitude, doutor Paulo, porque a gente está tratando do final. Mas começa assim, Walter. Ainda que a legislação não proteja ainda, né, não tipifique, não seja um crime tipificado e nem venha a ser, a forma mais adequada, o primeiro passo é esse. A conscientização. A conscientização, falarmos abertamente do que está acontecendo. Doutor, a população não sabe nem votar. A população não sabe ir para a esquina, sabendo que aquele ali tem um problema de esquina, e a população no dia de Jogo do Brasil, eu vi um monte de gente fumando maconha no meio da população. A população não está preparada para isso. Ou se o nosso legislador ele puder mudar, por favor, porque na hora que acontecer na casa dele, aí ele percebe quando é drogado, quando é estupro. Porque é o cara que, o mandatário nosso que está lá e não faz nada. Mas aí, Walter, manifestarmos-nos contra isso. É como direitos sociais, uma evolução. Você pega direitos de primeira geração, de segunda geração. Como que isso aconteceu? Como que essa evolução de direitos aconteceu? Manifestação, movimentação popular. As pessoas não estão preparadas? Um grupo vai ouvir e este grupo vai multiplicar, vai transferir a informação. Isso vai crescer. Por isso que eu acho não dá para ficar quieto. Do Dr. Clóvis. Não dá para ficar quieto. Em um pequeno estudo que eu fiz, eu cheguei à conclusão que se nós dermos uma estagnada hoje, pararmos hoje e começarmos a educar o povo hoje,
nós teremos um hiato aí de 20 anos, pelo menos, para poder resolver, para ter um povo educado, para não ter esse tipo Mas como é que como é que, por exemplo, se fosse hoje o senhor, como é que o senhor, não, a partir de hoje alienar é crime, prisão, que nem tem 3 meses de cana, que nem o cara que não paga a pensão? Porque o brasileiro só entende as coisas quando pega no bolso, quando vai preso. Às vezes nem quando vai preso, Se quando vai preso, onde tem pena de morte, os índices de criminalidade que tem kamikaze por aí, né? Então aí também não tem jeito. Então, mas quando dói no bolso, ele presta atenção. Né? Talvez teria ser muito melhor, muito mais rápido do que se você prender a pessoa. A pena do bolso talvez seria mas é ficar melhor uma vitória de pirro, né? Ah, não, ele me alienou, agora eu vou mandar prender. É o mesmo castigo. É a troca da cesta básica pelo alimentos. Né? A pessoa vai pagar pelo crime porque não pagou alimentos. E depois tem outra, se for, agora pensando em justiça, se sair a mesma decisão 2 vezes, o sujeito já não é preso, aí é terrível isso. Mas a troca da guarda, no caso isso seria, sim, uma situação, você não está sabendo controlar, agora faz. Mas isso já existe. Sim. Essa parte da troca da guarda já existe. Sim. Quando é comprovado de que uma pessoa não está fazendo uma guarda completa, uma guarda direita, ela é revertida. Desde que o outro ajuize, reivindique a guarda para si, ela pode ser feita. Mas aí o que o juiz vai fazer? Ele vai analisar as condições e vai ver, essa criança tem a guarda com a mãe, pode ser passada para o pai ou não. Se é um juiz daqui de São Paulo, com uma cabeça mais aberta, e desculpe, tudo bem. Mas se é um juiz lá do norte, do nordeste, que tem a cabeça fechada, que ele já deu leis e vê várias vezes a mesma sentença de que a mãe é que fica com a criança, que a mãe é que vai dar o estudo, que a mãe é que vai fazer isso, vai fazer aquilo, não vai haver essa nova modificação de guarda. Por vai isso continuar que falarmos do assunto, é uma célula que vai multiplicar e vai alcançar ainda o norte, o nordeste. Precisamos então começar a falar desse assunto. No bolso, e aí o cidadão não tem condição financeira. Mas eu vou com um Brasil desse tamanho, agora eu vou colocar Brasil desse tamanho, vou colocar legislação localizada. É assim, primeiro de tudo, onde você tem que resolver o problema é sempre no local, não é o que a lei fala? Você mora aqui, você resolve aqui. Quando tem essa situação que o doutor colocou, de carregar a criança para um outro canto, aí já deu todo o problema. Ninguém faz nada com nada, não dá para fazer nada. Sim. Porque custa um dinheirão, porque você tem que pegar avião, tem que pegar trem, metrô, não sei o quê. E a situação é que não vai resolver. Então, assim, você fica um cômodo. E tem outra, para homem é assim, vai trabalhar para poder criar os filhos. Só sobra isso, doutor. Você vai trabalhar para criar filho, para com isso aí, que filho tem que ficar com a mãe. Filho tem que ficar com a mãe. A gente tem 5 minutos só para encerrar, o programa podia ter horas aqui. Eu vou citar um caso que eu não sei se vocês estão sabendo, mas eu como estou acompanhando muito, o doutor, acho que sabe que eu comentei com ele. Agora, mês passado, na Inglaterra, agora 2 óvulos podem ter eu não entendi isso. Quer dizer, o sujeito vai lá, está mudando a legislação para mostrar que essa criança vai ter 2 mães e um pai. Agora minha cabeça pipinou de vez, entendeu? Porque se já é difícil assim, imagina, agora isso aí é o mundo que a gente está vivendo que está fora da regra, porque pelo menos a Bíblia não tem 2000 anos, porque ela não é por nada que ela está lá, né? Tem que mudar, doutor Clóvis, a sociedade muda, doutor. Eu sei que a senhora está tratando do problema que é a doença social. Isso para mim é uma doença. Quando você entra na mediação para não gerar o conflito, para anteceder o problema, ou para gerar o problema que não tem mais como resolver, eu acho que a mediação resolve tudo. No país do futebol é fazer gol contra. Não é isso? Puxa vida, né? Não é polemizar em cima disso. É fazer gol contra. Eu acho e usar a camiseta ainda do outro time. Né? Eu acho que é virar de costas na hora do gol, é ser um goleiro e virar de costas. É a omissão. É verdade. Eu acho que a questão de virar as caras para uma situação tão séria demanda de homicídio, demanda de um problema mais sério, porque depois não vai reclamar que ninguém olhou para aquela pessoa, quando você fala várias vezes, olha, essa pessoa é doente, essa pessoa bate aqui e o Estado não olha, e depois fala, matou, agora penaliza. É ter medo de ser gente de verdade, né? Que gente, ainda não está nessa concepção. Tá fora, tá né? Fora, tá fora. Gente, tá fora. Por isso que eu falo, por isso que o nosso direito é romano, porque
E o outro ângulo saxônico também baseado na Bíblia, porque a gente tem que ter conceito e espírito para as coisas. Né? Eu queria deixar seu... Não, eu gostaria de dizer que eu não tenho respostas para tudo, mas tenho todas as perguntas. E é o caso de irmos atrás e pesquisar. E vamos ter que fazer. E ter que colocar em prática o resultado que nós acharmos. Doutora, eu sei que a senhora foi massacrada na entrevista. De forma alguma. Mas é assim, eu sei, é que a mulher realmente, ela tem... A mulher, ela é tudo na vida da gente. Né? Ela é a mãe do nosso lar, ela é a condutora da nossa vida. O homem que gosta de ter uma família e quer voltar para casa para ver a mulher dele. Então, assim, não tem como não ter a mulher perto. Né? Mesmo quem fez outra opção, tem a mãe perto. Né? Então, é a mulher que manda na gente. Então, ela como toda pessoa que tem poder... Mas eu conclamo as mulheres, então, que estão aí nesse papel a conscientizar, pensar não no parceiro, naquele ex-parceiro, mas na criança que ela está educando, que ela está criando para ser um cidadão, para fazer parte de uma sociedade, para ser um adulto consciente, um adulto com educação, conscientizar essas mulheres. Olha, doutor Leopoldo participou comigo, fiquei muito contente de ver o Tribunal de Justiça e aí uma das varas lá do Tatuapé, de ver que tem um trabalho focado na criança, na separação, que já é outro problema, na separação a criança, é um olho específico, né, clínico, mas é muito bom de saber que eu sou pai separado, eu sei os dramas que passam pais separados, eu sei essa mazela que a sociedade impõe nessa coisa machista, porque é machista isso aí. É machista isso. É importante que o governo, que os nossos representantes proponham campanhas, atividades de incentivo à não prática dessas condutas, situações que possam contribuir de uma forma não legislativa, mas cultural, de cidadania, de ação social mesmo. Eu acho que está faltando uma campanha forte com relação a isso. Eu peço que leiam os textos do Dr. Clóvis, ele faz uma distribuição em rede social desses textos, está acabando o programa, e que vejam, pelo menos ele teve a coragem de botar à baila o que os homens sentem, o que a sociedade sente. Eu falo os homens porque é a maioria hoje, mas vai ter uma hora que vai equacionar isso, Dr. Clóvis. E depois a gente passar isso, a gente vai tentar propiciar para o seu trabalho crescer mais. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado, doutora Paula. Foi muito atacada hoje, mas a minha prima, né? Eu tenho uma desculpa, eu estou Leopoldo. Não me senti atacada. Está bem preparado. Clóvis, obrigado, a situação é muito triste. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Clóvis. E olha aí, para vocês que assistiram o programa hoje, é importante a consciência social, a consciência dessa concepção de família, seja ela qual for, em que momento for, mas que você respeite dentro da sua família, dentro do seu núcleo familiar e dentro dessa concepção humana, o direito de todo mundo ter direito à vida, de ser pai e mãe. Até o próximo programa.